sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A palavra que nós vamos meditar nessa noite é o versículo 13 do capítulo 16 de João. Chegamos em João 16, 13 e nós precisamos ter um carinho muito especial com este versículo, porque ele é um dos versículos dentro de todo esse texto. Se separarmos os versículos de maior importância, esse 16, 13 está aí entre os versículos de maior importância desse texto sublime que nós temos aí, desde o João 13, 14, 15, 16 até o 17. Lembrando que nós estamos aqui lidando, nesses dias, com a parte mais profunda da Escritura. Esse discurso de Jesus antes de morrer, antes de dar a sua vida por nós, que ele fez ali só com 11 apóstolos. Judas saiu lá no capítulo 13, e Jesus então compartilhou essas coisas só com os seus 11 apóstolos, E um deles, o Espírito de Deus destacou o apóstolo João para trazer todo esse discurso por escrito para nós. Aleluia. Glória a Deus. Então, se você está achando muito demorado aqui eu passar por João 13, 14, 15, 16, 17, quando você chegar no céu, dá uma bronca no João. Não, culpa dele. Ele foi inspirado pelo Espírito de Deus para trazer para nós. Glória a Deus, tanta profundidade que nós temos aqui nesse texto, em nome de Jesus. E o título para este versículo é, repita aí, guiará à verdade. Este é o principal ministério do Espírito Santo na vida dos crentes. Guiar cada crente, guiar cada filho de Deus, cada filha de Deus, a toda a verdade, que é a palavra e que é quem? Jesus, que disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então neste versículo, Jesus, falando da excelente obra do Espírito Santo, quando ele viesse, Jesus falou aqui antes dele vir, mas ele já veio, nós já estamos agora no depois, ele já veio, e o que Jesus disse aqui que iria acontecer, é algo que agora já está acontecendo. Então Jesus disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Repitam. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Mulheres. Agora os homens aí. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. A última vez, todos juntos. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido
e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor Jesus está aqui definindo o ministério do Espírito Santo de Deus. E neste texto, o Espírito Santo foi chamado por Jesus de, repita aí, o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. Se Jesus disse lá em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e aqui está dizendo que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, então o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Aleluia. É o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é o selo, como Paulo colocou em Efésios, 2 vezes, 2 versículos em Efésios, em que Paulo denomina o Espírito Santo como o selo de Deus na vida dos que são alcançados pela graça. Vamos ler em Efésios esses 2 versículos. O primeiro está no capítulo 1, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Repitam. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Neste versículo, Paulo define o Espírito Santo de uma maneira alegórica, tá? De uma maneira metafórica, como um selo divino, um selo de Deus na vida dos salvos. O que diferencia os salvos dos não salvos é este selo, o selo do Espírito Santo de Deus. Quem são os salvos? Os que foram selados pelo Espírito Santo de Deus. Esse selo aqui não é dado por nenhuma igreja, não é dado por nenhum pastor, não é dado por nenhum pregador, não é dado por nenhum homem. Esse selo aqui é um selo que só o próprio Deus é quem dá. Só o próprio Deus é quem sela. Esse selo tem vários significados. Um dos significados é o significado de propriedade. O Espírito Santo é o selo de Deus, indicando que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E o diabo, como um ser espiritual, quando ele olha para nós, ele vê que nós somos selados. Portanto, ele não pode nos tocar. Ele não pode nos tocar, porque fomos selados. Aleluia, irmãos? Fomos selados pelo Espírito de Deus. 2 vezes Paulo se refere ao Espírito Santo nessa epístola aos Efésios como selo. A outra é no capítulo 4, versículo 30. Vamos ver aí, Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Repitam. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aleluia. Primeira coisa, não entristeçais o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, né? Qual é o apelido do Espírito? Santo, o Espírito Santo. Se o Espírito de Deus é o Espírito Santo, o que o entristece?
O que o entristece? O pecado. O pecado é o contrário da santidade. Por isso a ordem de Deus para nós em toda a Escritura é: sede santos. Deus nos selou com o seu Espírito para que nós sejamos santos. Mas há uma diferença entre santidade e santificação. Santidade é a meta que nós precisamos alcançar. Aleluia? Nós não precisamos fazer propósito de vida, não. Nós já temos um propósito de vida: ser santos. Esse é o propósito que Deus deu para nós. Esse é o propósito de Deus na nossa vida: ser santos. Não é ser rico, não é ser pobre, não é ser isso, nem ser aquilo. É ser santo. É ser santo. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Põe a mão em você assim e diga: o que Deus quer de mim é que eu seja santo. Aleluia. Só que a santidade é uma meta que nós temos que alcançar. O meio para alcançar essa meta se chama santificação. Essa é a diferença entre santidade e santificação. Santidade é a meta. Para eu alcançar essa meta, eu tenho que percorrer a carreira que me está proposta, e a carreira que me está proposta neste caminho, nesta verdade, nessa vida que é Jesus, é a carreira da santificação. Uma vez alcançados pela graça, uma vez alcançados pela obra da salvação, selados pelo Espírito Santo de Deus como propriedade de Deus, com tudo isso, nós ainda não somos perfeitos. Porque um dos sinônimos de santidade é perfeição. Deus é santo, Deus é perfeito. Nós já fomos alcançados pela graça, já fomos selados pelo selo do Espírito, mas ainda não somos perfeitos. Por isso a santificação é o aperfeiçoamento dos santos. Olha o que Paulo diz aqui mesmo em Efésios 4, nesse mesmo capítulo aí, do Efésios 4, como ele usa essa expressão, no versículo 12, Efésios 4, 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Leia o 12. Por que Paulo diz com vistas ao aperfeiçoamento dos santos? Se são santos, então por que ainda precisa de aperfeiçoamento? Porque são santos quanto à separação. Porque santidade também é definida por separação. Nós já fomos separados por Deus, do mundo. Quando Deus operou em nós a conversão, quando Deus operou em nós aquilo que Paulo escreveu em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Quando Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Houve uma separação. Fomos separados do império das trevas. Fomos tirados de debaixo do domínio de Satanás e colocados debaixo do domínio do Senhor Jesus. O reino do Filho, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então,
Nós já somos santos quanto à separação, mas ainda não somos santos quanto à perfeição. Quanto à perfeição, nós estamos em processo de santificação. E este processo é o que o Espírito de Deus quer nos conduzir, guiando-nos a toda a verdade, quer nos conduzir durante toda a nossa jornada de vida aqui nessa terra que Davi chamou de o vale da sombra da morte. Então, amados, somos santos segundo a separação, mas ainda não somos santos segundo a perfeição, por isso precisamos deste aperfeiçoamento. Este aperfeiçoamento é a santificação. Por isso, irmãos, a Bíblia diz no Salmo 103 que Deus é longânimo e compassivo para conosco. Deus tem paciência, Deus tem longanimidade, enquanto Ele espera que o processo de santificação vai se completando na nossa vida. Neste sentido, olha só, Deus não está cobrando de nenhum de nós hoje santidade perfeita, porque Ele sabe que hoje isso é impossível para nós no momento, porque nós estamos ainda no processo de santificação e só seremos completamente santos, só atingiremos a perfeição da santidade por ocasião da vinda de Jesus. Quando nos tornaremos então semelhantes a Ele. Agora nós estamos no processo, o processo de transformação, que Paulo coloca em Romanos, capítulo 12, versículo 2, não é? Transformai-vos mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Isso, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, 2 pontos, a vossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Espírito Santo é o mestre da nossa santificação até a nossa total redenção. Eu preciso terminar aqui o Efésios 4:30, que diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando é o dia da redenção? O dia da redenção é quando o Senhor vier buscar a sua propriedade. Nós somos propriedade adquirida por Deus, adquirida por alto preço, pelo sacrifício de Jesus, adquiridos pelo sangue de Jesus. Mas Deus não nos levou ainda para a glória, nos deixou aqui, mas nos deixou aqui selados pelo Espírito de Deus. A redenção, em grego é a palavra apolitrosin, significa o resgate da propriedade. Nós já somos propriedade de Deus, mas ainda não fomos resgatados definitivamente para a glória. Enquanto não formos resgatados, nós temos que nos santificar até que Deus venha nos resgatar a sua propriedade. Entristecer o Espírito Santo, resumindo,
é não se santificar. Quem não se santifica entristece o Espírito Santo. A santificação é a coisa mais difícil que nós, como crentes, temos que fazer. É mais difícil que orar, é mais difícil que meditar na palavra, é mais difícil que congregar, é mais difícil que pregar, é mais difícil do que qualquer coisa. Mas é sem ela que ninguém verá o Senhor. A santificação não é fácil, porque o pecado se embrenhou na nossa alma de tal maneira, trazendo tanta corrupção para a nossa alma, que é difícil se livrar de tanta corrupção. O tanto que o nosso coração é contaminado pela corrupção do pecado. O quanto a nossa alma é tendenciosa ao pecado, ao erro. É muito difícil a santificação. Mas, quem não encarar esse trabalho, quem não encarar essa obra de santificação, quem achar que não precisa, quem ficar por aí se achando que está muito bonzinho para ir para o céu, quem não se santificar, entristece o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em nós para nos santificar. E a nossa santificação é trabalhar junto com Ele, cooperar com Ele na nossa santificação. Se não cooperamos, Ele se entristece. E quando o Espírito Santo se entristece dentro de nós, vem alguns efeitos colaterais. Efeitos colaterais do entristecimento do Espírito Santo. Aridez espiritual. Secura espiritual. Você não tem prazer nas coisas espirituais. Você não tem prazer de orar. Você não tem prazer de meditar na palavra e você não tem prazer de congregar. Quando você não tem prazer nessas coisas, é um sinal que o Espírito Santo está entristecido dentro de você. E a razão pela qual ele está entristecido dentro de você é que você não está fazendo absolutamente nada pela sua santificação. Entendemos? Se essa pessoa continuar assim, a não se santificar, a não buscar de todo o seu coração a Deus na sua vida e se santificar, e se transformar, e renovar a sua mente pela palavra de Deus, que é toda a verdade a qual o Espírito Santo quer nos guiar, essa pessoa ela vai de mal a pior. Por isso, Salmo 42 está escrito que um abismo chama outro abismo. Essa pessoa vai de mal a pior na vida espiritual. Ao invés de ter crescimento espiritual, ela terá regresso espiritual, até chegar àquilo que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, um versículo bem pequenininho, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, apenas o versículo 19. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Repita. Não apagueis o Espírito. Quando alguém chega a apagar o Espírito, essa pessoa caiu no pecado sem perdão,
sem volta. Não vai achar mais lugar de arrependimento. É impossível renová-la de novo pelo arrependimento. A Escritura diz tudo isso. Apagar o Espírito Santo significa que o Espírito Santo saiu dessa pessoa, ou seja, ela perdeu o selo. Ela perdeu o selo de propriedade de Deus e ela volta a ser para sempre propriedade de Satanás e é relegada de volta ao império das trevas, não tem mais solução. E o apóstolo João disse lá em 1 João capítulo 5, que não adianta nem orar por essa pessoa mais, porque ela pecou para a morte. Que perigo, hein, irmãos? Que perigo. É por isso que Paulo disse em Filipenses 2,12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor. O desenvolvimento da salvação é a santificação. A santificação que nós temos que cooperar com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele veio para nos santificar como? Fazendo isso aqui, ó, guiando-nos a toda a verdade. Porque a verdade que é Jesus é o instrumento poderoso de Deus para a nossa santificação. Por isso Jesus, quando orou por nós, e continua orando por nós à destra do Pai, ele disse em João 17:17. Esse é fácil de decorar, a maioria de vocês, com certeza, já tem aí decorado. João 17:17. Jesus orando ao Pai por nós assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Podem repetir? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Ou seja, sem a palavra haverá santificação? A palavra é a verdade e a palavra opera a santificação. A palavra opera a purificação dos nossos pecados. Nós vimos em João 15, passamos aí por todo João 15. No versículo 3, Jesus disse, João 15, versículo 3, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Antigamente a gente via histórias de que lá no catolicismo romano, as pessoas pensavam que ela se purificava de pecado se chicoteando. Então os homens tiravam a roupa, faziam um chicote e se ajoelhava lá diante da cruz e ficava se chicoteando, pensando que se chicoteando ele estava se santificando. Ou pensando que subindo de joelhos uma grande catedral com 2 velas na mão, ele estava se santificando. Ou pensando que subindo no monte levando galão de água está se santificando. Ou fazendo algum sacrifício está se santificando. Nada disso santifica, amados. O que santifica é a palavra. Tem gente que pensa que o jejum santifica. O jejum não santifica, não. Se o jejum santificasse, as pessoas mais santas da terra seriam os hinduístas, os budistas e os muçulmanos. Porque na face da terra
nenhuma religião ganha deles no jejum. Na Bíblia não está escrito que Jesus falou que tem uma casta de demônios que expulsa pelo jejum. Não. Isso foi coisa que acrescentaram. Jesus não disse isso. Não existe casta de demônio que só se expulsa com o jejum, não. Todo demônio é expulso em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é suficiente. Não é jejum. Se jejum expulsasse demônio, muçulmano não teria demônio, porque só no Ramadã eles jejuam de 40 a 60 dias. Os budistas jejuam até poder contar todos os ossos do corpo. Assim também os hindus. Jejuam até aparecer todos os ossos do corpo. E aí na Índia, eles acham que aqueles homens que fazem esses jejuns se divinizam, se tornam deuses. E eles vão lá para passar a mão nesses homens para ganhar bênçãos. Porque tem muito jejum. Amados, nada disso. O que nos santifica é a palavra de Deus. Eu vou dizer de novo isso porque o diabo odeia. O que nos santifica é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, você pode se matar de fazer sacrifício e vai para o inferno, com todo o sacrifício que fez. O que nos santifica é a palavra de Deus. A palavra de Deus que é chamada em Efésios capítulo 6, lá na armadura de Deus, ela é chamada de a espada do Espírito. Quem maneja essa espada na nossa vida para nos santificar é o Espírito Santo de Deus, fazendo isso que Jesus disse, guiando-nos a toda a verdade. Guiando-nos a toda a palavra. Guiar a toda a palavra. Duas coisas que o Espírito Santo fez em relação à palavra. A primeira ele já acabou de fazer. Ele acabou há 21 séculos atrás. Ele acabou digamos 20 séculos, menos de 20 séculos atrás, no final do século I. Estamos no século 21, no final do século I, ele terminou de fazer lá com o apóstolo João revelando o Apocalipse. Ele inspirou toda a Escritura. Por isso Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. O Espírito Santo de Deus inspirou todos esses homens, desde Moisés, que escreveu o Pentateuco, até o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, o apóstolo Pedro foi um desses homens que escreveu numa de suas epístolas que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o primeiro ministério do Espírito foi a inspiração da Escritura. A Escritura já foi totalmente revelada. Aleluia? Aleluia. Nada mais será revelado. Qualquer um que chega aí com nova revelação é falso profeta e é mentiroso e seja anátema. Diz a Escritura. Deus não revela mais nada, porque isso faz parte da sua fidelidade. Deus é fiel à sua palavra e não quer que mais nada seja revelado além do que já foi revelado aqui. Por isso agora nos santificamos, fazendo o que diz no Salmo número 1, meditando na palavra do Senhor de dia e de noite. E não procurando novas revelações, porque não existem. Nós só teremos nova revelação
quando estivermos na glória. Mas aqui na terra, a revelação encerrou. A inspiração para revelar a Escritura encerrou nestes 66 livros que nós temos em nossas mãos. A palavra de Deus é toda essa verdade. E agora, a segunda parte do ministério do Espírito Santo, da mesma forma como ele inspirou Moisés, como inspirou a Isaías, a Davi, a Mateus, a Lucas, a João, a Paulo, a escreverem a Escritura, o Espírito Santo agora, a obra dele não é mais inspirar a Escritura, a obra dele agora é guiar cada filho de Deus a conhecer profundamente a Escritura. É isso que é guiar a toda a verdade. Guiar a toda a verdade. Em primeiro lugar, o Espírito Santo quer guiar você a conhecer toda a palavra. A conhecer toda a palavra. Isso é muito importante, irmãos, porque eu sou testemunha. Desde o ano de 2002 que eu sou professor no seminário teológico, e todos os anos, uma das matérias que eu dou todos os anos se chama Método de Estudo Bíblico Indutivo. E eu dou essa aula para os crentes mais interessados em Bíblia. São os que vêm para o seminário, são os mais interessados em Bíblia, porque a maioria dos crentes não tem interesse nenhum em Bíblia. Acham que não precisam. E durante todos esses anos, durante essa matéria, eu faço uma enquete na sala de aula. E o resultado dessa enquete, em todos os anos, é uma baixíssima leitura e conhecimento bíblico da parte dos crentes, e isso dos crentes mais interessados. Imagine os outros. Os crentes não estão mais lendo Bíblia. Os crentes estão acreditando, porque o diabo colocou essa semente maligna no coração deles, estão acreditando no que se prega aí no mundo. No mundo a palavra de Deus é difamada. E uma das coisas que pregam contra a Bíblia no mundo é que a Bíblia está ultrapassada. A Bíblia não está ultrapassada. A Bíblia é a verdade absoluta. Não é relativa. Não é relativa aos tempos, não é relativa aos lugares, não é relativa aos costumes, não é relativa às épocas, não é relativa às pessoas. A palavra de Deus é absoluta, porque ela é Jesus. E Hebreus 13 diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E Jesus declarou, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Estamos vivendo em tempos em que essa igreja evangélica, não se iludam, que aparentemente cresce numericamente, cresce quantitativamente. Esse crescimento numérico, esse crescimento quantitativo, não é conhecimento da verdade, não é conhecimento da palavra, não é conhecimento de Jesus. É porque o protestantismo, as igrejas evangélicas, se tornaram uma religião evangélica.
uma religião protestante, onde as pessoas encontram em uma determinada denominação, um interesse religioso pessoal e se apega aí, achando que estando nomeado como membro de uma tal denominação, a salvação dele está garantida. É só religioso. E o que Jesus diz para religiosos é a mesma coisa que ele disse para um grande religioso, um príncipe entre os religiosos judeus na época dele, o sacerdote, o sumo sacerdote Nicodemos, que era um judeu sincero, conhecedor, mestre, mas era um religioso. E Jesus disse para ele: quem não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Essa grande quantidade, não se iludam, por grande número, quantos, teve uma marcha para Jesus, não sei aonde, e foi aquela multidão, olha quantos crentes, quanta gente salva, que maravilha. Não se iludam, não se iludam. É religioso. É religioso. Se fosse crente, nem marcha para Jesus estaria, porque Jesus não mandou isso. Ele mandou outras coisas que não estão fazendo. Ele mandou ser sal da terra, ele mandou ser luz do mundo, ele mandou ser suas testemunhas. Ele mandou ser santos. Jesus não quer fãs. Está cheio de fã de Jesus hoje aí. Jesus não quer fãs. Ele não é um ídolo, ele não quer fãs. Quem tem fã é ídolo. Jesus não é o ídolo, ele é Deus. Ele quer obedientes. Discípulos que o ouçam, a sua palavra e a praticam. Ouve a palavra e a pratica. A maioria desses crentes se acham salvos, como os católicos também se acham salvos. Porque uma das cláusulas da teologia católica é esta: que se for católico até morrer, tá? Se for católico até morrer, a salvação está garantida, não importa o que faça, nem como viva. Essa é a doutrina da teologia católica. Tá? Pode ser um capeta, mas se não sair do catolicismo até a morte, se morrer católico, está salvo. E é por isso que você vai pregar o evangelho para muitos católicos, eles falam: eu nasci católico e vou morrer católico. E vai para o inferno católico. Que não existe purgatório. A única purificação possível, eles rejeitam. É a palavra de Deus. E assim como usei o catolicismo como modelo para dizer que é o que está acontecendo no protestantismo está acontecendo agora um neocatolicismo, um novo catolicismo, onde ser protestante, ser crente, ser evangélico não é sinônimo de ser convertido, mas é apenas alguém que faz parte de uma denominação dita protestante, dita evangélica, mas vai ver o que tem de Bíblia na vida dessa pessoa. Nada. Quando muito, uma caixinha de promessa. Ou alguns textos que selecionam na Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 91, aberto lá na sala para espantar os demônios. Mas não conhece mais nada de Bíblia. Quando a Escritura diz para nós assim, ó, procura apresentar-te diante de Deus,
aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Quem vai nos ensinar a ser esse obreiro é o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo usa a espada do Espírito, usa a sua espada, que é a palavra, para nos santificar. Por isso, Hebreus 4,12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir todos os pensamentos, propósitos e intenções do coração do homem. A palavra de Deus é o instrumento de Deus para a nossa santificação. O Espírito Santo quer guiar os crentes a conhecer a palavra. Quem não gosta de palavra já está entristecendo o Espírito Santo e vai apagá-lo. Viu? A palavra de Deus. Os filhos de Deus, como diz o Salmo número 1, são aqueles que têm o seu prazer. O seu prazer não está mais em nada e em ninguém que haja no mundo. O seu prazer está na lei do Senhor. E movido por esse prazer, nela medita de dia e de noite. Por isso ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Porque é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo quer nos guiar a toda a verdade. Primeiro, para conhecer, para que cada filho de Deus, isso não é uma coisa para pastor, e nem pastor está conhecendo, é para cada filho de Deus conhecer a palavra, porque conhecendo a palavra, ela começa a fazer um trabalho aqui na nossa mente, renovando a nossa mente, fazendo aquilo que Paulo disse, escreveu em 2 Coríntios 10, de 4 a 6, destruindo fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É isso que a palavra faz aqui na nossa mente. Esse é o conhecimento da palavra. Por isso o Espírito Santo quer nos guiar a isso. E o Espírito Santo quer pegar essa palavra e escrever, gravar essa palavra na nossa mente, como está escrito em 2 Coríntios 3:3. Fácil de decorar. Para que sejamos cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Corações é alma. O Espírito Santo nos guia toda a verdade, escrevendo a palavra dentro de nós. Paulo disse em Romanos 1,16 que o Evangelho que representa toda a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora olha aqui, ó. O Evangelho escrito aqui, nessas páginas de papel com tinta, não é poder de Deus para minha salvação. Esse Evangelho escrito aqui, ele só se torna poder de Deus para minha salvação quando o Espírito Santo tira daqui e escreve aqui. Escreve na minha mente. Escreve na minha mente.
Aí esse evangelho, escrito não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, na minha mente, ele é o poder de Deus para a minha salvação. Entendeu? Aonde que o Espírito Santo quer guiar você? O Espírito Santo quer guiar você a isso, a escrever. Porque quando o Espírito Santo escreve na sua mente, ele te dá poder só com o Evangelho, só com a palavra escrita na sua mente, você recebe poder para praticar, para viver, para obedecer, para transformar essa palavra em vida prática, em conduta de vida diária em todas as coisas. Porque você tenta viver alguma coisa da Bíblia e não consegue, porque não está escrita na sua mente, está escrita só na sua Bíblia, mas não está escrita na sua mente. Só vai conseguir viver quando o Espírito de Deus escrever na sua mente. Então chega no seu quarto e ora diante do Senhor, e medita na palavra, e peça para o Espírito de Deus escrever na sua mente. E aí você vai começar a se esforçar para praticar, mas o Espírito Santo vem selando esse esforço com o poder dele, levando você a praticar e levando você então a santificar. Santificar seus pensamentos, santificar suas palavras, santificar seus olhares, santificar seus gestos, santificar sua conduta, santificar toda a sua vida. Esse é o plano de Deus. E é nesse plano que o Espírito de Deus quer nos guiar todos os dias. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que